Eu tomei a liberdade ontem de apresentar aos irmãos não só o tema, a ideia do caminho da plenitude, mas deixe-me dizer, hoje nós começamos esse expresso da felicidade, este trem, e algumas estações nós vamos conhecer ao longo desta caminhada. Hoje nós vamos passar pelas estações que eu estou chamando: estação humildade, estação lágrimas, estação mansidão e finalmente a estação justiça. O texto bíblico será o texto de Mateus capítulo 5, que já tem nos acompanhado, só que desta vez eu vou fazer a leitura dos versos de número 1, do verso de número 1 até o versículo de número 6. Eu tomei ontem a liberdade de mostrar-lhes este endereço desta página. É uma página que eu tenho alimentado com textos que um dia escrevi, com pequenas mensagens, com links de sermões que já preguei, e aqueles que assim desejarem poderão ter acesso também a este material que ali é disponibilizado. Mas eu quero fazer a leitura do texto sagrado, começando pelo primeiro verso do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Está escrito: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Há uma tradução que diz pobres de espírito, há outra tradução que diz humildes de espírito. E o texto prossegue dizendo: pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Começamos a nossa corrida em direção à felicidade. E eu percebo que a primeira das estações, a estação humildade, ela aponta para um que eu chamo aqui de um processo de esvaziamento. O Russell Shedd, sempre que trata desse tema, ele costuma dizer que pobre em espírito ou de espírito é aquele homem, aquela mulher que consegue entender, finalmente entender, que nada é, nada possui, nada pode, senão pela graça do Senhor. É alguém que reconhece de fato as suas limitações. Mas deixe-me apontar para este caminho chamado aqui de esvaziamento. Dia desses eu estava abastecendo o carro e vi um fato muito chato, especialmente porque custou o emprego daquele frentista. Ele havia colocado óleo diesel no lugar de gasolina. E a discussão foi séria no posto. E todos disseram: olha, só há uma coisa a fazer, é preciso primeiro retirar para depois colocar. É preciso esvaziar o tanque, porque essas coisas não se misturam. Eu estava pensando já nestes sermões naquela ocasião, e foi ali que eu tive a exata compreensão do que significa esvaziamento. Deus não vai encher a sua vida enquanto você estiver dentro dela, enquanto a sua vontade estiver dentro dela. Ele não completa o tanque. Ele não acrescenta, ele não ocupa os espaços que você e eu permitimos com mais facilidade. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. É por isso que quando o texto me convida a essa experiência de esvaziamento, eu tentei pensar nessa experiência usando 3 verbos. Eu preciso conjugar 3 verbos nesse processo. O primeiro deles é o verbo desaprender. É muito difícil a gente desaprender para aprender. Quando a gente aprende a fazer alguma coisa de uma forma errada, a gente morre fazendo daquele jeito. É impressionante. Nós criamos assim padrões de comportamento. Eu fui formado para o ministério pastoral na década de 80, início da década de 80, para uma igreja que na verdade nem sequer era aquela, para a igreja que os meus professores conheceram. De fato, nós preparamos os nossos filhos para uma sociedade que sequer existe hoje. Nós não conseguimos trabalhar com essas coisas. Por isso o processo de desaprender precisa ser mais uma vez trabalhado. Naquela década de 80, houve um futurólogo chamado Alvin Toffler, não sei quantos leram os livros dele, Choque de Futuro, Terceira Onda, mas eu me lembro que ele dizia o seguinte, vejam só, que os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Quando eu penso nisso, eu percebo que isso está presente no Sermão do Monte. Por diversas vezes, Jesus coloca diante daqueles seus discípulos 2 realidades. Ouvistes o que foi dito?
E logo depois ele trabalha com a outra direção. Eu, porém, vos digo. O que eu entendo é que Jesus está dizendo claramente aos seus discípulos: a experiência de ser um súdito do reino, a ética do reino está baseado primeiro em desaprender para então aprender. Notem que aqui não é o que está escrito. A expressão está escrito só aparece no capítulo 4, no diálogo entre Jesus e o tentador. Aqui Jesus está tratando da tradição, daquilo que é explicado, daquilo que é explanado e sustentado pelos mestres da lei. Então ele disse: olha, vocês aprenderam, eu, porém, vos digo. Vou citar só 3 exemplos, na verdade são 6 vezes em que Jesus trata disso. O primeiro deles, quando ele fala sobre não matarás. Ouviste o que foi dito? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus aprofunda isso e diz: vocês precisam desaprender esta lógica, que só trata do efeito e não da causa, não lida com os sentimentos primeiros. E ele diz: olha, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Em outro momento, Jesus vai e diz: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Ele então vai mais uma vez aprofunda: você precisa reaprender esta verdade. Pare de pensar que o adultério é só um ato consumado. E ele volta para os seus discípulos e diz: olha, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu, pois, o adultério. E finalmente, no terceiro exemplo que trago, e eu acho que cometi aqui um pecado com as referências bíblicas, eu vou me demitir como digitador, mas como você está com o capítulo 5 aberto, vai corrigindo passo a passo. Num terceiro momento, como terceiro exemplo, eu me lembro da expressão de Jesus: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Precisamos reaprender. Isto é um princípio para ser aplicado na lei civil de Israel. Isto aqui é um avanço ético enorme para aquela época, ou foi um avanço enorme para aquela época. Esse texto estabelece o fim da impunidade, e estabelece que a pena deve ser proporcional ao delito. Mas nas relações pessoais, aprendam, por favor: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E por favor, não pensem disso de uma forma tão concreta, porque às vezes esvaziamos o conteúdo. O que talvez o texto queira me dizer é: não desista. Não desista do outro, mesmo que a relação tenha lhe causado sofrimento. Não desista de amar, mesmo que você tenha sido esbofeteado, machucado. Ofereça-se. Continue acreditando e esperando, porque a Bíblia me ensina que o amor tudo espera. Espera o melhor do outro. É por isso que Jesus olha para aqueles discípulos e diz: esse processo de esvaziamento, primeiro vai começar com essa retirada de tantos preconceitos, de tantas ideias que já estão calcificadas na minha mente, que já estão cauterizadas a partir do meu comportamento. Se eu quero ser de fato um discípulo, eu preciso esvaziar-me de mim mesmo e de tantas concepções que tenho. Mas há um segundo verbo, que eu chamo aqui de verbo ocultar-se. Eu não encontrei um outro verbo melhor. Se alguém depois pensar nisso, pode ajudar-me, sugerindo um outro verbo. Vou lhes dizer por que pensei no verbo ocultar-se. Porque por diversas vezes Jesus trata disso no Sermão do Monte, mais precisamente em 3 momentos. Primeiro, quando ele olha para os discípulos e diz: quando vocês forem praticar a esmola, socorrer alguém, lembrem-se de fazer isso em secreto. Depois, quando ele fala da oração, ele vai e diz aos seus discípulos: olha, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. E finalmente, o terceiro pilar da piedade judaica. 3 pilares, 3 formas de entender a espiritualidade e a religiosidade: a oração, a esmola e o jejum. E novamente, em relação ao jejum, o que é que Cristo vai dizer? Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. Quando eu penso na ideia de ser um homem, no desafio de me tornar este homem humilde de espírito, pobre de espírito, o que o texto está dizendo é que mesmo as práticas espirituais não podem ser vitrine, que as experiências com Deus não podem se tornar espetáculo para os homens. O que o texto está dizendo é que eu não devo tocar uma trombeta ao meu lado. E é aqui esse processo de esvaziamento da glória dos homens e a percepção no secreto daquilo que é a glória de Deus. Mas
Deixe-me dizer-lhe que há um terceiro verbo para mim, extremamente importante nessa estação chamada humildade. Além de desaprender, além de ocultar-se, eu penso que o terceiro verbo é o verbo purificar-se. Deus não vai habitar um coração impuro, irmãos, uma vida impura. Há um princípio bíblico, que tudo que é consagrado a Deus, desde o Antigo Testamento, precisava ser um animal puro. Eu não posso desejar que Deus ocupe o meu coração enquanto eu divido a minha própria alma e a soberania da minha vida com prazeres que são contra. Eu não posso chamar de prazer aquilo que aos olhos de Deus é pecado. Eu não posso, irmãos, dizer que isso é sinônimo de felicidade, se essa felicidade traz tristeza ao coração daquelas pessoas a quem tanto amo. Que felicidade é essa? Que faz você sair de casa, deixar para trás a sua família, seus filhos, lágrimas dentro de sua casa e felicidades deste homem que muitas vezes, ao chegar à meia-idade, quer ressuscitar um adolescente que já deveria estar morto. Que tipo de alegria é essa que queremos identificar, que traz tristeza ao coração de Deus e ao Espírito Santo do Senhor? Por isso, meus irmãos e irmãs, essa expressão ela é tão forte no Sermão do Monte. Jesus diz àqueles que são seus discípulos: se o teu olho direito, se ele fizer você pecar, sabe, arranca isso e lance fora. Se a tua mão, a maioria de nós somos destros, mas se for a mão direita, a mão com quem você trabalha, escreve, se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e também lance fora. É um processo radical. O processo do esvaziamento, ele precisa ser radical. É verdade que na Idade Média, alguns se tornaram eunucos por causa desse texto. Mas notem, irmãos, que o texto está me convidando a uma experiência de purificação profunda. E querem saber por quê? Eu penso, irmãos e irmãs, que gente que é feliz é gente que aprendeu que o caráter não se alimenta da luz dos holofotes, é em secreto. É em secreto. Que felicidade, irmãos, que gente feliz é gente que aprendeu que a felicidade não é filha da prosperidade, tem a ver com pobreza de espírito. Que a felicidade, que gente feliz é gente que aprendeu que é preciso vencer o medo para ser finalmente moldado segundo a vontade de Deus. Mas para homens e mulheres assim, que passaram pela estação humildade, a Bíblia diz algo tão precioso, diz que deles é o reino dos céus. Há um grande equívoco na vida de muita gente quando interpreta essa expressão. Basileia tuteiu, Basileia não tem a ver com espaço, com nação, com estado. Tem a ver com o ato de governar. Tem a ver com a soberania de Deus, com o controle de Deus. O que é que o texto está dizendo? Que um homem, uma mulher pobre de espírito, finalmente ele ingressa no reino. Ele se torna servo, porque ele se esvaziou, então ele se submete. Por isso eu reforço mais uma vez a tese de que o reino é para quem se esvaziou de toda forma de ambição, irmãos. Se há algo que, desculpe o que vou dizer-lhes, mas se há algo que hoje tem contaminado os ministérios é a ambição. É a ambição, é a vaidade. Eu já fui muito mais vaidoso do que hoje sou. Já fui muito mais arrogante do que hoje sou. Já fui muito mais orgulhoso do que hoje sou. Mas a vaidade ela é extremamente sutil. Mas o efeito dela é devastador. Devastador. A primeira vez que a expressão reino de Deus aparece no Evangelho de Mateus, aparece nos lábios de João Batista, quando ele convida o povo a um processo de arrependimento. Mas logo depois, essa mesma expressão vai aparecer no capítulo 4. O capítulo anterior ao Sermão do Monte. Jesus estabelece um diálogo com o tentador. E entre as tentações, lembram-se o que é que ele diz? Olha, levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os Basileia tu cosmos, todos os reinos do mundo. Uma contradição daquilo que era o reino de Deus. De um lado o reino de Deus, do outro lado os reinos do mundo. E Satanás depois completa dizendo: olha, eu lhe dou tudo isto. Lhe dou tudo isto. Veja a presunção. Lhe dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. É impressionante, irmãos, porque ministério
ele precisa ser precedido da experiência do deserto. Ministério, ele precisa ser precedido por uma convicção plena que reino de Deus não se mistura, irmãos, com ambição, com vaidade, com a glória deste mundo. O texto prossegue, e eu percebo claramente que o reino de Deus é também para quem se esvaziou do pecado. Há pouco eu disse que a primeira referência no Evangelho de Mateus, a expressão reino de Deus, está na boca de João Batista. Mas logo depois Jesus começa a pregar, e é impressionante, porque no capítulo 4 vai dizer assim: daí em diante Jesus começou a pregar, e pregava dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Depois do deserto. Deserto é aquele momento da instabilidade, da crise, da dúvida implantada pelo próprio Satanás quando pergunta: se tu és o Filho de Deus. Notem que no capítulo 4, o trecho anterior é o período o episódio do batismo, quando ele escuta a certeza: tu és o Filho de Deus, tu és o meu filho em quem me comprazo. Vai para o deserto, então vem a dúvida. E o ministério começa a partir desse conflito constante entre a certeza e a dúvida. E daí por diante ele começa a pregar. E é impressionante porque o sermão é um só. A mesma mensagem de João está agora nos lábios de Jesus. E vejam o que é que precede o reino: arrependimento. A palavra que vem antes de reino é arrependimento. Por isso, volto a insistir: o reino de Deus é sim para quem se esvaziou do pecado, e o reino de Deus ainda é realidade para quem se esvaziou de sua própria vontade. É nesse sermão que Jesus vai nos ensinar a orar, dizendo: olha, por maior que seja a sua fome, antes de clamar pelo pão, aprenda a dizer o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Antes de pedir libertação sobre a tentação, aprenda a dizer: seja feita a tua vontade. Antes de pedir até pelos pecados cometidos, perdão, faça o mesmo, peça sempre, estabeleça o princípio da... Este é o retrato de um homem e de uma mulher cujo coração experimentou o que a Bíblia chama de pobreza do espírito. Mas insisto nisso, dizendo ainda que o reino de Deus é para quem se esvaziou de toda e qualquer forma de ansiedade. Eu acho que eu posso pular esse ponto, porque não há entre nós ninguém tomado pela ansiedade. Mas como está aí, eu vou então insistir nisso, porque é também no Sermão do Monte em que ele diz: olha, buscai pois primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas. E é interessante essa expressão essas, viu? Porque as pessoas às vezes retiram e esquecem onde essa declaração está inserida. Jesus está falando das minhas necessidades básicas. Você vai ter o que vestir e o que comer. E há uma diferença enorme entre desejo e necessidade, irmãos. Jesus não está falando da marca da roupa que vai lhe dar. Jesus está dizendo que você não vai estar nu, que você vai ter o que vestir, que você vai ter o que comer. Ele está, de alguma forma, confirmando a certeza do cuidado do Senhor sobre nós. E querem saber? Eu acredito, eu acho que aqui cometi só um erro na colocação dos slides, eu vou passá-los todos, depois eu vou explicar. Pronto. Gente feliz é gente que aprendeu, primeiro, a pensar menos em si mesmo. E humildade, irmãos e irmãs, não é deixar de pensar em si mesmo, é só pensar menos em si mesmo. Quantos casados estão aqui? Levanta a mão para eu ver uma coisa. Ok. Quanta gente casada, e todos bem casados pelo sorriso que colocaram. Sinceramente, irmãos, a manutenção de um casamento tem mais a ver com, não precisam responder não, mas com amor próprio ou domínio próprio? Pronto, deixa eu voltar para cá. Gente feliz é gente que aprendeu que dignidade e patrimônio, irmãos, não são as mesmas coisas. Gente feliz é gente que aprendeu que do jeito de Deus a vida é sempre melhor. Gente feliz é gente que aprendeu que ansiedade e ambição desmedida adoecem a alma. Adoecem a alma. Vamos mudar de estação. Saímos da estação humildade, o nosso expresso da felicidade agora vai nos conduzir à chamada estação das lágrimas, ou eu chamo aqui de estação da sensibilidade diante do erro. Eu sei que você não queria parar nessa estação, não é, irmã? Eu também não.
Mas às vezes é exatamente em meio à dor que as verdades mais profundas da fé encontram espaço na minha alma. Eu passei 45 dias, irmãos, e o médico ainda dizia que eu precisava caminhar, e eu tinha que fazer isso dentro de um apartamento. Eu cheguei a me sentir um pequeno hamster dentro de uma gaiola enquanto fazia aqueles exercícios. Há momentos em que Deus... E notem, no Salmo de número 23, há uma expressão linda do salmista quando ele diz: me faz deitar. Eu não quero deitar, mas o pastor me faz deitar. Porque ovelha, se ela continua caminhando depois de ter pastado, ela vai sofrer com isso. E o pastor sabe, só que a ovelha não. E a ovelha, quando passa 45 dias e o pastor diz: vou fazê-lo deitar-se, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Bom, mas chegamos à estação lágrimas. E eu sei que essa estação, ou que a proposta de Jesus, ela aponta, como digo aí, para uma direção completamente contrária ao curso deste mundo. O Martyn Lloyd-Jones, que eu acho que muitos conhecem a obra dele sobre o Sermão do Monte, maravilhosa, extensa, profunda, ele diz o seguinte: que aquilo que o mundo mais procura evitar é a necessidade de chorar. Toda a sua organização estriba-se sobre a suposição que chorar é algo que deve ser evitado. A gente não gosta de sentir dor. Se eu tivesse agora com dor de cabeça e perguntasse se alguém tinha um analgésico em alguma bolsa feminina, certamente eu iria encontrar. E de todas as drogas possíveis. E a gente caminha já com isso, sabe por quê? Porque a gente não quer sentir dor. Na menor sinal de dor, a gente pega o comprimido. Porque vida... E hoje eu não vou nem chamar de teologia, porque é uma cíntia teologia chamar isso de teologia da prosperidade. Ela quer negar a possibilidade da dor como uma experiência real. Pois bem, a palavra usada por Jesus aqui, para a tristeza, ela descreve aquela dor que não pode ser escondida. É uma dor tão profunda que só pode ser comparada ao lamento diante da morte de alguém que amamos. Porque algumas vezes a dor ela ainda pode ser escondida. O casamento terminou, eles estão em crise, mas a aliança ainda está no dedo. Aí chega o dia de tirar essa aliança fora. Meu Deus, no coração daquele homem ou daquela mulher que ainda ama, esse é um momento extremamente doloroso. Extremamente doloroso. Eu estou doente. Eu sei que já estou fazendo tratamento, mas agora os cabelos caíram. Eu preciso começar a caminhar e colocar um lenço sobre a cabeça. E as pessoas vão olhar para mim, eu já não posso mais esconder a dor. Quando o texto fala de lágrimas e de tristeza, ele está falando de tristeza profunda, irmãos. Mas Jesus, de alguma forma, está apontando para o choro espiritualmente provocado. Não é choro das circunstâncias, não é essa pessoa que chora facilmente, até com desenho animado, Tom e Jerry naquela briga, e a pessoa está derramando em lágrimas com pena do pobre animal. Mas o que o texto está mostrando é essa experiência do choro, da tristeza profunda, provocada por uma experiência de natureza espiritual, especialmente voltada em direção ao pecado. Eu selecionei aqui 3 situações. A primeira delas... Eita, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Ok, botou. A primeira delas é o choro de Jesus diante da cidade de Jerusalém. Ele olha para a cidade onde está o templo de Israel, mas é uma cidade marcada pela indiferença, pela animosidade, pela morte daqueles que lhes são enviados. Jesus olha para aquela situação, um pecado de natureza social, toda aquela hipocrisia religiosa, e diz o texto sagrado que quando ele ia chegando, vendo a cidade, ele chorou sobre ela. Nós hoje vivemos a dimensão da indiferença. Eric Fromm chamava isso de insensibilidade ou a perda do senso do trágico. Nós nos acostumamos. Episódios de corrupção nesse país já não nos levam mais às lágrimas. Uma criança pedindo esmolas na rua, isso já tornou-se corriqueiro, normal. Já estamos anestesiados em relação a tudo isso. Mas Jesus, quando vê o pecado da sua cidade, de Jerusalém, ele chora por aquilo. Ele é capaz de ressuscitar naquele momento as palavras do salmista, no Salmo 119, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Qual foi a última vez que você chorou pela cidade de Jerusalém? Qual foi a última vez que você chorou diante da visão de sua congregação,
de sua comunidade, de suas ovelhas, da realidade. Eu tenho problemas, eu sou também hipertenso, herdei isso de tanto papai quanto de mamãe, a família toda tem essa bênção para ser compartilhada. Mas eu me lembro que uma vez conversando com um cardiologista, ele disse que eu precisava manter-me distante dos problemas. Eu disse, como? Então eu vou deixar o ministério. Porque se for, meus irmãos, para eu exercer um ministério com indiferença, se for para transformar o ministério em profissão, não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso para o qual fui chamado. A capacidade de chorar pela cidade de Jerusalém. O segundo episódio, para mim, que espelha bem isso, é o choro de Pedro, ao lembrar das palavras de Jesus. Agora não era o pecado do outro, como aconteceu com Jesus. Ele chora diante do seu próprio pecado. Ele reconhece isso. A Bíblia diz, e isso é tão lindo, irmãos, quando diz que Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que ele dissera antes que o galo cante 3 vezes, e aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Chorar amargamente é chorar soluçando, descontrolado. Há um detalhe no outro evangelho que diz que isso só aconteceu quando Jesus olhou para ele. Só foi um olhar. Somente um olhar. E isso provocou todas as lágrimas no coração. Porque ele reconheceu o seu pecado. E finalmente o terceiro exemplo que trago é o choro daquela mulher na casa de Simão o fariseu. E a Bíblia diz que ela se coloca aos pés de Jesus, por trás dele. Jesus reclinado sobre o tapete onde estava servido o jantar, e ela chorando começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois ela enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Gente, os cabelos de uma mulher no primeiro século, aliás o próprio Novo Testamento diz que é como se fosse a coroa de uma mulher. Há uma honra por trás disto. Uma mulher jamais soltava os cabelos na presença de estranhos, só na presença de seu amado, quando estavam juntos, somente. Aquilo era a parte mais sublime do corpo de uma mulher. Mas se você conhece, e certamente conhece um pouco da cultura oriental, sabem que os pés é a parte mais impura. Eu me lembro que algumas vezes lá estive, e algumas advertências, entre elas era: jamais mostre o solado do seu sapato, ponha na direção do outro, porque só isso já é uma atitude indecorosa, isso precisa ser evitado. Aí vejam o que é que acontece nesse texto, pelo amor de Deus. O texto vai me dizendo que aquela mulher tirou os cabelos, a parte mais nobre, e colocou aos pés de Jesus. Aquilo de mais nobre, irmãos, sendo colocado nos pés do Cristo. Aquela mulher chora, e depois Jesus explica que o choro daquela mulher é porque ela percebeu que havia sido alvo da graça, porque havia sido perdoada do pecado. Quando digo essas coisas, eu penso que num primeiro momento eu tenho ali o quê? O pecado social de Jerusalém. No segundo momento eu tenho Pedro com o seu pecado sendo reconhecido, e por isso ele chora. E eu tenho uma outra experiência de uma mulher agora cujo pecado tinha sido perdoado. Mas querem saber o que tem acontecido conosco, irmãos? Nós não temos passado pela estação das lágrimas, porque o pecado social hoje deixou de ser tratado como pecado, e na maioria das vezes nós manifestamos indiferença em relação a tudo isso que está acontecendo, não choramos por Jerusalém, e o pior, transformamos o pecado social em entretenimento. Lá está você, lá estou eu, sendo devorado por aquilo que a mídia quer colocar coração adentro dos nossos filhos. Estamos assistindo tudo isso, ainda que tenhamos a consciência que isso não é de Deus, mas nós sorrimos com isso, nós nos divertimos com isso, nós preenchemos o nosso tempo. Os santos transformaram o pecado deste mundo em entretenimento. Quando penso no pecado reconhecido, a experiência de Pedro, como está sendo difícil lidar com isso? Olhar para Pedro e dizer: Pedro, você pecou. Porque agora nós dizemos: não, isso é questão de foro íntimo. Isso é questão de foro íntimo. E em relação à experiência do pecado perdoado, isso se tornou agora prática comum. Há um autor que com muito deboche ele diz: eu gosto de pecar, Deus gosta de perdoar, e então fizemos uma aliança a partir disso. Que o incrédulo diga isso eu entendo, mas que um homem de Deus, uma mulher de Deus, queira viver
essa realidade, isso é que me enoja, é isso que me incomoda profundamente no meio do povo do Senhor. E então o texto vai dizer que gente assim, que passa pela estação das lágrimas, eles serão consolados. Eu coloquei ali 2 textos, um texto já apareceu, mas veja primeiro o texto de Apocalipse 21:4. Como é que Deus nos consola? Há uma promessa escatológica, não é assim? Já pensou que coisa linda a Bíblia dizer que Ele vai enxugar os olhos? Mas notem o versículo que coloquei logo depois, a experiência de Paulo com Tito. O que é que ele diz? Que Deus também nos consola a partir do outro. Você será instrumento de consolação de Deus na vida das pessoas que estão à sua volta. A gente precisa parar de mistificar este consolo ou colocá-lo na eternidade. O consolo de Deus é aqui, irmãos. Igreja é esse lugar de consolo mútuo, esse lugar onde a gente chora junto, onde a gente sofre junto, onde a gente aprende a chorar com aqueles que choram, mas depois a gente se alegra, irmãos, no Senhor, pela misericórdia dele revelada. Mas eu preciso avançar, porque o expresso está nos aguardando. E agora, o expresso da felicidade para numa estação que chama de estação mansidão. Mansidão. O que é isso, gente? Essa coisa de mansidão. O adjetivo manso, usado aqui, ele era usado para descrever 3 situações. Primeiro, quando um cavalo domado, um cavalo selvagem, transformou-se em um cavalo manso. Às vezes a gente já foi fazer equiterapia com o Davi, o meu filho menor. E sempre que aparece um cavalo, a primeira pergunta que eu faço como pai, querem saber qual é? Este cavalo é manso? Este cavalo é manso? Eu não posso fazer essa pergunta no meio de Deus. Senhor, essa ovelha é mansa? Essa ovelha é mansa? Mas é isso. O animal que não foi domado, ele machuca. O outro não pode ser peso, porque senão ele vai querer derrubar. O outro uso tinha a ver com o vento, e um vento suave. O vento ele pode destruir uma cidade, mas vento suave, gente, que coisa boa. Uma rede, beira da praia, na Bahia, uma água de coco, que mais o quê? Poderia ser usado também a palavra mansa para falar da chuva. Uma chuva pode destruir uma cidade, mas chuva leve, garoa, coisa gostosa. Tem até perfume, chuva tem perfume. Já viu a chuva batendo na terra, irmãos? O cheiro de terra molhada é coisa boa. Mas o que quer dizer então a palavra mansa? É o poder, a capacidade de destruir, mas sob controle. Sabe o que é uma mulher mansa, um homem manso? É aquela pessoa que poderia, mas não vai fazer. Não vai fazer. Sabe por que não faz? Olha que mulher mansa. Olha quanta gente mansa à sua volta. Leva para casa para ver se é. Mansidão, irmãos. A proposta das Escrituras Sagradas é mansidão. E aí eu me lembro do texto de Provérbios, quando diz que o verdadeiro guerreiro, o maior triunfo, não é controlar ou conquistar uma cidade, irmãos, é controlar o seu próprio espírito. É por isso que há alguns que são administradores maravilhosos, empresários, médicos, advogados, mas não conseguiram ainda, são ignorantes na sua inteligência emocional. Mas avanço um pouco mais para lhes dizer que mansidão também não é covardia, não é ser conivente, mansidão não é deixar de ter opinião própria, não é indecisão, não é um controle emocional externo. Sabe o que é controle emocional externo? Por fora está tão tranquila essa irmã, esse irmão, mas por dentro está uma panela de pressão. Não é o esforço de manter a paz a qualquer preço. Ser manso é ser completamente submisso a Deus, é abrir mão da própria vontade e entregar a Deus. Lembra-se daquela mulher que derramou o perfume sobre... As pessoas começaram a criticá-la. Lembram-se disso? Agora ela entra em cena, muda e sai calada. Ela não responde a ninguém. Sabe quem responde por ela? É Jesus, irmãos. Jesus é quem responde por ela. Isto é a alma de um homem, de uma mulher mansa. Mansidão, portanto, também não é um atributo natural. Eu sei que tem gente que parece mansa de nascença, mas não é mansidão não, isso é, desculpa a expressão, isso é lerdeza mesmo, irmão. É aquela pessoa que o mundo está se acabando, ele isto não é mansidão, é outra coisa.
é outra coisa. Acorde para Jesus, meu irmão, minha irmã. Mansidão, portanto, não é algo aprendido. E vou dizer mais, se você sair daqui, mas agora a partir de hoje eu quero ser um homem manso, uma mulher mansa. Quando você chegar ali no estacionamento para tirar seu carro, você vai ser provado. Mansidão é mansidão só se for testada. O manso, portanto, irmãos, é aquele homem e a mulher que foi resultado da ação do Espírito, porque mansidão é fruto do Espírito, não é construído de baixo para cima, é de cima para baixo. O manso tem a sua força e impulso controlados por Deus. Spurgeon, maravilhosamente, ele diz assim, que ser manso não é virtude, é graça. Ser manso não é virtude, meus irmãos. Ser manso é graça de Deus derramada entre seus filhos. Mas notem o que o texto também me sugere, irmãos. Notem que entre os discípulos de Jesus havia quem defendesse a luta armada. Lembram-se disso? E a última coisa que um oprimido quer ouvir é um convite à mansidão. É um convite à mansidão. E como pastor, às vezes a gente passa por isso, não sei se vocês já perceberam. A gente chama a atenção, diz, olha, mas vamos aprender, espere. Quer ver uma coisa que tem efeito contrário? Você está irritado e alguém diz, tenha paciência. Aquilo parece um convite à explosão. Porque a última coisa que a gente quer ouvir, olhem, Jesus tem uma multidão de enfermos, doentes, gente que está sendo subjugada pelo Império Romano, aí depois ele diz, felizes são os mansos. E entre os discípulos, lá estão, Simão Zelote. Zelote é um membro do partido esquerda, é um homem que luta pela libertação armada, e tem um tal de Judas que chamam de Iscariotes, que pode ser ou de Querite, como Dalman sugere, ou um membro dos sicários, como Kuhlman faz a sugestão. Se for sicário, irmãos, ele era a esquerda da esquerda da esquerda. Era alguém que andava armado, porque sicário quer dizer adaga, punhal. E há quem sugira, e Kuhlman vai nessa direção, de quando ele traiu Jesus para deixar Jesus numa situação tal que ele deveria agora, para se libertar, tornar-se um libertador político de Israel. E não deu certo porque Jesus não era. Jesus era muito mais do que aquilo, irmãos. Muito mais. E lá no meio, talvez por isso Jesus falava tanto assim, amai-vos uns aos outros. Ele olhava para aqueles irmãos, porque você tinha gente de esquerda e tinha gente de direita. Mateus, o escritor, ele era o que antes? Um publicano. Agora veja, você pega um publicano, coloca um zelote do outro lado, tem que falar de amor muito para essa gente, irmãos. Tem que falar muito. E uma outra coisa, no caso, eu nem ia fazer esse comentário, mas vou fazê-lo. No caso de Mateus, diferente dos pescadores, quando ele decidiu deixar para trás a coletoria, ele não mais poderia voltar. Os outros ainda tinham a opção de recuar, de retornar, voltar às redes, mas ele não poderia nunca mais fazê-lo. Foi preciso queimar as pontes para poder prosseguir. Mas vou voltar aqui. Muitos judeus esperavam um Messias guerreiro, uma figura militar. Aí Jesus olha para aquela gente e diz, tomem sobre vocês o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Mansidão tem a ver com o caráter do próprio Cristo. E neste texto das bem-aventuranças, podem perceber que Jesus está citando as palavras de Davi no Salmo de número 37, quando ele diz assim, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aliás, esse Salmo 37 tem 6 recados para mim e para você. Deixa eu mostrar-lhes, é rapidinho. Primeiro, não se aborreça. Segundo, confie no Senhor e faça o bem. Terceiro, deleite-se no Senhor. Quarto, entregue seu caminho ao Senhor. Quinto e sexto, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Isso, meus irmãos, é injeção na veia. Isso aí é tarja preta de crente, irmãos. Sabe, isso aí faz uma diferença na alma. Enquanto não exercitarmos isso muito pouco avançaremos. E a promessa da chamada estação da mansidão, termina dizendo porque eles herdarão a terra. A terra não parece ser patrimônio de quem é manso. A terra parece ser alvo de disputa, de guerra. 3 interpretações sempre são sugeridas. A primeira é a eternidade, a segunda a si mesmo. Deixa eu explicar. Há quem comece a... Sabe, teólogo tem hora que viajam, aí ele diz assim, terra, o homem foi feito da terra,
Adamá, terra fértil, eles herdarão a terra, eles herdarão a si mesmo, a sua própria individualidade. Isso é muito bonito, profundo, mas tudo bem. É uma maravilhosa viagem ao país de Alice. Mas, e depois a ideia de recompensas. A lógica do reino, sempre, portanto, ela é diferente do senso comum. E aqui tem uma palavra, um trecho de uma palavra de Ed René maravilhosa. Ele foi muito feliz quando disse isso, que o maior mal que um malvado pode me fazer é tornar-me um malvado igual a ele. Não lute com as armas que não são de Deus para a sua vida, não faça isso. E eu vou terminar essa estação manso, apenas lembrando a você que o manso, ele sabe quando exigir aquilo que é seu por direito e quando aceitar o prejuízo. E perdoar é aceitar o prejuízo, sabiam disso, né? Aceitar o prejuízo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Agora, eu acho que Lucas preparou uma coisa assim para Paulo, sabe? Você se lembra que houve um momento em que ele exigiu o direito dele? Todo mundo se lembra disso, não é? Aí o texto sagrado diz: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano, e ele exige o quê? Ser julgado em Roma. Ele exige o direito dele de cidadão romano. Eu já vi muitos sermões sobre isso, falando da legitimidade do exercício da cidadania, e está tudo certo com isso. Só que eu acho que Lucas deixa um registro que muitas vezes a gente não percebe. É quando ele está diante de Agripa, Festo, e os dois fazem uma conversa entre eles. Bem podia soltar-se este homem se ele não houver apelado para César. Eu fico perguntando a mim mesmo, por que Lucas colocou isso? Será que ele estava dizendo, se Paulo não tivesse exigido tanto direito, não estava agora nessa situação? Mas eu vou interromper aqui, porque isso pode gerar uma questão de ordem, e isso não vai ser interessante. Mas eu preciso avançar, porque chegamos à quarta estação, a última das estações, irmãos, a chamada de hoje, viu? A estação justiça. Não pode haver felicidade, irmãos, onde não reina a justiça. A felicidade de um só não pode ter o nome de felicidade. A felicidade do povo de Deus é a nossa, é a felicidade de todos. E quando eu penso nisso, eu percebo que quando uma sociedade abre mão da justiça em nome da felicidade, o resultado é o caos. Só para ilustrar, parábola do filho pródigo. Está em casa, mas ele acha que a felicidade está fora de casa. E o que é que acontece? A Bíblia diz que quando ele tornou em si, quando ele caiu em si, e aí nessas horas eu percebo que a lama é um excelente remédio, irmãos. Maravilhoso remédio. Tem lugares que ganham dinheiro só com o pessoal indo lá para passar lama no corpo. E às vezes a gente quer evitar que este a quem eu tanto amo não experimente a lama. E quem sabe ali é que vai estar a cura. O filho pródigo só reconhece isso lá. E ele percebe que seu pai, lá na casa do pai, havia justiça. E ele decide voltar, e nem mais como filho. Ele agora quer ser tratado como um jornaleiro. No desespero, muitas vezes, de querer encontrar a felicidade, acabamos por comer o lixo produzido por uma sociedade dominada pela injustiça. Por isso, não basta ter fome e sede, é necessário ter fome e sede daquilo que pode nos trazer a vida e não a morte. Mas quem é esta gente com fome e sede de justiça? Eu colecionei aqui 3 interpretações, mas depois eu vou trabalhar mais com uma. Primeiro, um comentarista do Novo Testamento chamado Tasker, ele diz o seguinte: são os que anseiam ardentemente por ver o triunfo final de Deus sobre o mal e o seu reino plenamente estabelecidos. Anseiam por fazer eles próprios o que é justo e reto. Novamente o Ed René, quando ele diz que são os injustiçados, aqueles cujos direitos foram usurpados, os que se sentem abusados, e aqueles que por mais que clamem por justiça, colhem injustiça. Eles se sentem abandonados à própria sorte, gritam e ninguém ouve, batem a porta, mas ninguém abre. E finalmente um texto de Brodman, quando ele diz que são os que anseiam a vitória do direito sobre o erro nas suas próprias vidas e no mundo. Agora, antes de passar para quarta sugestão de interpretação disso, eu preciso só reconhecer que fome e sede, aqui usadas, são necessidades básicas do ser humano.
E a gente só deixa de ter fome e sede quando o quê, irmãos? Quando morre. É algo incessante, constante. Portanto, que justiça é esta? Eu preferia a resposta de John Stott. O John Stott, ele apresenta a justiça aqui em 3 direções. Primeiro, a dimensão legal, de absolvição dos pecados. Segundo, a justiça moral, que tem a ver com a ideia de santidade. E terceiro, tem a ver com a ideia de justiça social, a justiça nas relações. E para cada uma delas, ele trabalha com um conceito teológico. No caso da justiça legal, é a fome e sede de justificação. No caso da moral, é a ideia de transformar esta fome e esta sede numa busca pela santificação. E no caso da justiça social, tem a ver com a busca da promoção de tudo isso. E eu gosto muito desse trabalho de Stott em relação a isso. Mas são felizes porque eles serão fartos, irmãos. A justiça, ela não pode ser apresentada pela igreja apenas como parte de sua esperança escatológica. Mas como seu compromisso de luta social. Não pode ser diferente, irmãos. Eu penso que o discípulo do reino é aquele que descobre que o Pai é Pai nosso, que todo pão é pão nosso, que todo pecado é pecado nosso. E finalmente eu entendo que aquele que crê que um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, não pode permanecer indiferente ao sofrimento daqueles que hoje morrem, choram, clamam e sofrem. Portanto, a nossa esperança de que um dia os meus olhos e os seus olhos não serão mais alvos das lágrimas e das dores, não é um discurso alienante. É um convite à transformação da realidade à minha volta e à sua volta, irmãos. E eu preciso entender isso. O discípulo, portanto, do reino é alguém desafiado, primeiro, à dimensão da humildade. Depois, desafiado a chorar por tudo isso. A sentir profundamente a dor em relação ao pecado, o pecado do outro, a graça de ter sido perdoado e ao pecado que precisa confessar diante de Deus. O discípulo do reino é alguém convidado ao exercício da mansidão, ao domínio próprio, ao controle, submisso ao Espírito Santo de Deus. É alguém comprometido com a justiça em todas as suas dimensões. E para mim a coisa mais interessante, e aí volta uma pérola de Spurgeon, quando pregando sobre isso, ele foi interpelado por alguém que fez um comentário infeliz, dizendo, porque nas traduções mais antigas aparece lá, dizendo, e Jesus abrindo a sua boca, começou a ensinar-lhes, dizendo, e alguém foi e disse, mas como ele poderia ensinar, se não abrisse a boca? Spurgeon olhou para aquele jovem e disse, por inúmeras vezes o Cristo ensinou, sem abrir a boca. Eu acho que naquele momento aquele jovem descobriu que não deveria ter aberto a boca. Mas a Escritura vai me dizer que todo o Sermão do Monte começa com a premissa, qual é? E ele começou a ensiná-lo. Sabe o que é que Jesus está me mostrando com isso? É que ele acredita que eu posso aprender. Ele olha para os seus discípulos e começa a ensinar. Ele acredita no ensino. Ele acredita que eu posso aprender. Ele sabe que eu não sei, mas ele se senta para me ensinar. Eu sei, irmãos, eu não preciso. Quem de nós é mestre na humildade? Quem de nós é doutor na mansidão? Nós somos aqueles que se assentam de um Deus que não desiste de nos ensinar a cada momento, dizendo, meu povo, escutem. Humildade, lágrimas, mansidão e justiça. Eu quero concluir convidando você a um momento de oração, para que nós possamos colocar isso diante de Deus, o nosso desejo de aprender. Senhor, faz de mim um discípulo marcado, profundamente marcado pela presença do Teu Espírito. Diga isso a Ele. Bendito Deus, nós estamos diante de Ti em oração, movidos por um profundo desejo de aprender contigo, meu Pai. Às vezes nós não somos tão mansos quanto gostaríamos, perdemos o controle de nossas palavras, de nossas atitudes, somos impulsivos.
Ó Deus, nos ajuda a trabalhar. Trabalha, Senhor, dentro de nós, preenche plenamente as nossas vidas, para que possamos ser homens e mulheres conhecidas pela mansidão. Ajuda-nos, Senhor, a não ter indiferença em relação ao pecado, seja o pecado do outro, seja o pecado da sociedade, seja o nosso próprio pecado, que estejamos diante de Ti, Senhor, a chorar, a buscar em arrependimento verdadeiro, meu Deus, o Teu perdão. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a ter fome e sede de justiça, que esta seja uma necessidade constante na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, finalmente a exercitar a humildade diante de Ti, a humildade diante dos outros, a humildade diante da vida. Ajuda-nos, Senhor, e se preciso for, humilha-nos, Senhor, para que possamos ser exaltados na Tua presença, meu Deus. É assim que oro no nome de Jesus. Amém e amém.